Olá pessoal, amigos e clientes do Centro Cultural. Estamos mais uma vez dando continuidade à nossa série de entrevistas com autores paraibanos. E desta feita estamos trazendo o professor Ramsés Nunes, que vai falar sobre seu livro, que está aqui na nossa mesa, né? Essa é a 9ª entrevista do nosso canal do YouTube. E um assunto muito interessante, que é o rock aqui na Paraíba, né? Em João Pessoa, né? Ele escreveu esse livro muito interessante, que eu tive o prazer de ler o livro. E hoje a gente vai estar discorrendo não só sobre a vida do professor Ramsés, que vai falar sobre ele, mas também sobre esse livro muito interessante, que inclusive ele me falou que haverá continuações, né? Porque ele abordou um período do rock, né? Aqui em João Pessoa, e haverá continuações, entendeu? E eu li a obra muito bem escrita, muito bem acabada, entendeu? Muito, muito bom mesmo. Então agora é a hora do professor Ramsés se apresentar para vocês, né? O nosso público, leitores cativos, e falar sobre ele. Então, meu nome é Ramsés Nunes, eu sou nascido e criado em João Pessoa. Gosto de dizer que sou filho da periferia da cidade, né? Nascido e criado num bairro chamado Costa Silva. E basicamente cresci no finalzinho da ditadura, né? Portanto, entre o final de 85 para 86. E acabei tendo contato com a cultura musical daquela época, especialmente pós Rock in Rio. E em seguida, ao entrar nos meus estudos como graduando pela UFPB, acabei de alguma maneira me dedicando a estudos que necessariamente não eram vinculados à música, eram vinculados basicamente à história do Brasil Império. Mas a história da Paraíba sempre me levou a tentar, de alguma maneira, inquirir alguns temas que eram menos abordados, né? Então, por exemplo, mesmo trabalhando no Império, entender um pouco de como era o cotidiano. Meu olhar sobre a história sempre foi muito vinculado à chamada história cultural. Isso desde a graduação, né? E aí somou-se também a meu vínculo com a cena musical de João Pessoa, particularmente o rock pesado, que era feito e ainda é feito até hoje na Paraíba, mas particularmente de João Pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu estava em plena graduação de História, eu também tinha contato com o movimento punk, né? Movimento de contestação social, que sempre me atraiu. E eu unia o meu andar acadêmico com a vivência em relação a essa música de contestação, né? Então, me envolvi com várias bandas, toquei numa delas durante 20 anos, né, praticamente. E à medida que eu ia vivenciando essa musicalidade, eu ia me incomodando também com a possibilidade, no futuro, de poder fazer um mapeamento histórico, vamos dizer assim, de como é que isso se deu. Porque é bom lembrar, né? A Paraíba sempre foi visto como um estado baseado numa musicalidade e um folclore, mas particularmente no forró e nas suas musicalidades tradicionais. Quando se fala em rock, sempre foi pensando no rock como algo externo, né? À cultura paraibana. Quando, na verdade, a gente já consegue saber hoje que a Paraíba tem uma referência muito interessante, uma cena de rock muito forte. Isso desde o final dos anos 50, inclusive. Entre os anos 50 e os anos 80, tem me interessado possibilidade a construção de uma trajetória dessa musicalidade, mas também da juventude paraibana desse período. Então a gente pode dizer que esse processo ainda está sendo mapeado, tá? E aí por isso que me interessou, disse, bom, devido às outras atividades acadêmicas, eu digo, agora eu vou também, recentemente, depois do pós-doutoramento, agora eu vou escrever um livro sobre vivências, né? Como essa juventude se apresentou ao longo do tempo e como ela se apresentou no espaço paraibano a partir de uma outra realidade. O que existia antes, por exemplo, nas sociabilidades juvenis paraibanas, estava muito atrelada a outro tipo de musicalidade. A partir dos anos 50, isso muda, e muda a partir do cinema, tá? E aí eu fiz muito recentemente, esse projeto de definir, entre outras coisas, a presença dessa musicalidade, denominada de rock and roll, e também como é que ela foi percebida pela imprensa local. Que a imprensa local, quer queira, quer não, compreendia de uma maneira, vamos dizer, ameaçadora, né? Que se tinha como musicalidade juvenil a partir de Elvis Presley e dos grandes ídolos, né, que vinham a partir do cinema e que se apresentavam localmente, eram considerados perniciosos. Daí, inclusive, o título do livro, né? Playboys transviados e brotinhos. Os playboys mais aceitáveis, aqueles indivíduos que ouviam que era considerado mais aceitável. Os transviados, que é um termo para definir todo mundo que não se comportava de uma maneira mais ajustável ao que se queria nos anos 50. E os brotinhos, que foram as meninas que eram vistas como brotinhos, mas que também viraram fãs
daquela nova musicalidade. Então, se apresenta aí uma motivação da minha vivência como partícipe, né, da cena rock, o útil e agradável, como historiador, mas também como pesquisador, né, da área. Bom, continuando nossa entrevista, né? E como é de praxe, a gente pergunta para todos os entrevistados, né? E para ver a visão de cada um. E pergunta agora ao professor Ramsés. Professor, na sua visão, no seu modo de ver como educador, como é que a leitura contribui para a formação da nossa sociedade? Bom, como a leitura contribui na formação da sociedade, é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar ir direto ao ponto. Dentre outras coisas, a gente tem que pensar na minha leitura, duas possibilidades. Primeiro é a humanização. Então, o processo de humanização do indivíduo se dá a partir do letramento. Então, entre outros elementos, fora o fisiológico, aprender a ler faz parte de um processo que leva à comunicabilidade. Então, essa é a primordial. Segundo, a gente está num estágio hoje, no século XXI, em que os suportes se transformaram, mas eles ainda convergem. Então, eu posso ser um bom leitor no livro impresso, no sentido, né, de tocar no livro, de ter toda a parte de sensibilidade em relação tátil, né, em relação ao livro, e eu também posso ter um outro suporte, que é o digital. E esses processos estão contribuindo para um processo também de um novo tipo de alfabetização, ou um novo tipo de construção dessa humanização. Então, por exemplo, não é que a sociedade hoje lê menos, ela tem lido de uma maneira fragmentada, né, em pequenas parcelas de leitura. É no tablet, no celular. Então não é que ela não lê, ela tem deixado de ler profundamente. Essa talvez seja uma das crises do processo de construção da humanização para os novos séculos que virão, porque o seu filho, o meu sobrinho, o neto de alguém, ele tem deixado esse suporte de profundidade, de ler um texto, do tempo em que ele lê o texto. O jovem, os demais colegas, tem a perspectiva de que a leitura tem que ser rápida. E esse rápido não requer, muitas vezes, uma perspectiva de profundidade. Ela é uma rapidez que distende o conhecimento. Então, o conhecimento se dilui. Como diria Zygmunt Bauman, um dos grandes sociólogos que discute isso, a sociedade está se tornando líquida. Ela não consegue fixar. E fixar um conhecimento, estou dizendo isso de uma maneira do senso comum, né, do nosso dia a dia, tem a ver com a leitura. A leitura é o que nos civiliza, entre outras coisas. Quando eu digo civiliza, no sentido de criar repertórios para a gente entender o mundo. Como diria Paulo Freire, como é que a gente consegue entender o mundo? A gente consegue entender o mundo criando palavras-chave que nos conectam a partir da leitura. Esse espaço, um espaço como o Centro Cultural, por exemplo, que eu frequento há um bom tempo, né, é um espaço de conexão entre pessoas, conexão entre leituras de mundo, conexões inclusive entre opostos. Indivíduos que concebem um mundo a partir de um processo e indivíduos que concebem um mundo a partir de outro. E aí é onde entra o processo educativo, né? De nós tornarmos possível a possibilidade de intervirmos. Dá um livro de presente, mostra, faz uma referência, né? As mais diversas que possam existir, porque a gente está passando por um processo de decréscimo dessa profundidade. E a profundidade ela vem com os suportes físicos ou analógicos. A nossa geração se apega ao analógico, não quer dizer que eu acredito que ele não vai ser eliminado, ele é essencial para a manutenção até porque eu gosto de brincar nas aulas de história, de paleografia, que é a disciplina que eu dou em arqueologia, que é a leitura de manuscritos antigos. Vocês imaginem uma pane elétrica no mundo, em 3 dias a gente perder a quantidade de dados que a gente pode perder, ou não ter acessibilidade à leitura que não seja digital, né? Se esse digital não existir, né? Então eu sou daqueles que eu confio no âmbito dos vários suportes, mas eu não acredito na cristalização de um único suporte. Os suportes estão aí para a gente conseguir. Porque do contrário, eu brinco também nas aulas dizendo o Walking Dead, né? Então salve-se quem puder. A gente vai criar uma sociedade voltada para se alimentar, se reproduzir, né? E fim de reta em relação à construção do conhecimento que se dá a partir da leitura. Leitura, as primeiras palavras que uma criança emite a partir de uma leitura é o que vão conectá-la com outras também, além da oralidade, né? A gente sabe disso, vários estudos apontam que nós estamos com decréscimos relacionados
a percepção mesmo no sentido cognitivo, à medida que a gente estabelece a leitura a partir de um suporte. Então, o livro, tocar nele, né? Cheirar o livro, fazer toda aquela mise-en-scène importante, ela é primordial. Professor, no segundo capítulo, né, Brotinhos, Playboys, Lambretas e Hi-Fis, o senhor discorre sobre a pavimentação de sociabilidades. Você poderia se aprofundar nesse contexto para explicar para a gente o que você quis dizer com isso? Quando eu falo em sociabilidades, eu parto do princípio de que toda sociedade que se movimenta num tempo e num espaço, né, no sentido de criar novas relações, criar novos costumes e novas modas, essa mesma sociedade ela acaba construindo também, por exemplo, entre outras coisas, símbolos que vinculam os grupos. Por exemplo, para comparar com hoje em dia, um grupo que anda de bike nos anos 50, um grupo que anda de lambretas, né? Um grupo que gosta de ouvir aquele tipo de música, um grupo que gosta de se vestir de determinada forma. A diferença é que até os anos 50, finais dos anos 50, ainda não estava muito bem definido o que era ser jovem, o que era ser um teenager, como se diz em inglês, né? Um rapaz que nem é totalmente criança, mas está passando por uma fase de transição à fase adulta. Então, o que aconteceu? Surgiu nos Estados Unidos e em outros lugares símbolos que criavam a possibilidade de contato daquelas relações do que era ser jovem. Então, por exemplo, usar um tipo de calça jeans, por exemplo, é considerado um símbolo de rebeldia, principalmente para as mulheres, as meninas, né? Usar um topete, né? Um cabelo grande, gostar de um tipo de musicalidade. Todos esses referenciais, eles fixam a existência de uma nova maneira de se comportar. Inclusive porque, até os anos 40, os jovens não se apresentavam no cinema como jovens. Vou dar um exemplo. Clark Gable, no filme, né, E o Vento Levou, era aquela representação de um homem, mas já caminhando para a madurez, com uma outra jovem. Então, quando o rapaz e a menina iam ao cinema, ele não se percebia representado no cinema, nem pela perspectiva da imagem que ele via no cinema, ele não se via na tela, melhor ainda em relação à música, porque a música, enquanto tal, ela era muito mais orquestrada, eram os crooners que cantavam para aqueles jovens, né? Então, a partir do final dos anos 50, quando ela vai para o cinema, ela vai ver, primeiro, um jovem de 17 anos rebolando, um rapaz rebolando, que é outra coisa que implode as sociabilidades que existiam antes. Inclusive, no livro eu fiz uma entrevista com uma senhora, ela dizia, olha, a gente não queria mais para quermesse, a gente queria ir para matinê, numa estreia, porque lá a gente ia ver, ouvir, né, aquilo que a gente era. Nós éramos jovens, a gente não queria o tempo inteiro um tipo de modelo de comportamento. E ela diz isso, claro, estou interpretando, ela diz isso a partir de uma fala. Era muito mais interessante a paquera, né, esse brotinho, ela estava muito interessada nos símbolos que representavam eles enquanto jovens. Então, por isso que eu falo em sociabilidade. E aí vinha as mais diversas coisas. O disco de vinil, a vitrola, por isso que o termo hi-fi quer dizer aquele sistema de som, né? Uma caixinha com a vitrola. A própria cidade já tinha uma referência urbanística que era adequada. Por exemplo, a Maciel Pinheiro, aqui na João Pessoa, ela era a meca das lojinhas de disco, que já chegavam, né? Então, um disco de 12 polegadas, ele já era vendido nas lojas, na Maciel Pinheiro e em outras lojas, ali daquele espaço comercial. Então, isso facilitava a existência, por exemplo, desse ir e vir de informações, inclusive ir e vir de informações musicais. A diferença é que, como não havia uma grande quantidade ainda tamanha de vitrolas, o grande aparato era o cinema, porque o cinema incluía as duas coisas, né? Ao chegar no Plaza um filme, você assistia o filme e ouvia a música a trilha sonora daquele filme. E se era Elvis Presley, né, como foi impactante, isso significava, para vocês terem ideia, uma enormidade de símbolos que chegavam. Então o adolescente que ia para o Liceu Paraibano, ele já queria usar uma camisa com a gola levantada, como o Elvis se apresentava no cinema, ele já queria uma gomalina no cabelo, né? Ele já almejava uma lambreta em que ele poderia, né, dentro do status daquela juventude, claro, eu estou falando de uma juventude classe média, né, um rock and roll quando chega em João Pessoa, ele chega para um determinado setor, mas depois ele se expande, porque passa a ser a trilha sonora em vários outros lugares, inclusive em bairros mais afastados. Por exemplo,
eu mapeei que havia bailes mais populares no Voluntárias, um clube Voluntárias que fica já na fronteira com as trincheiras, incluindo pessoas que vinham de outras classes sociais. Professor, no livro o senhor fala sobre os jornais, né? Que os jornais não viam com bons olhos essa questão do rock aqui em João Pessoa, principalmente, né? Eu queria que o senhor discorresse para a gente e se aprofundasse mais sobre esse tema. Então, talvez no meu livro e nas pesquisas que eu venho fazendo, que eu venho realizando, seja um dos temas mais interessantes. Por quê? Porque está ligado a um conceito muito interessante que é de tradicionalismo, de manutenção de certas práticas que eram consideradas importantes de comportamento. Então, por exemplo, à medida que um rapaz ele prefere se vestir não como um local, ou à medida que ele quer ouvir um tipo de música que não é muito aceitável, se pressupõe. Por quê? Então eu fui buscar, né? Dentre outras coisas, é bom lembrar, quando a gente fala de rock and roll, a gente está falando de uma música de origem nos seus mais afastados raízes, tem uma origem, uma batida primitiva. Essa batida primitiva tem a ver com blues, tem a ver com a escravidão do sul dos Estados Unidos. Ao se transformar ou embranquecer, né, simbolicamente, certas partes dele a partir de Elvis Presley, isso se tomou o mundo. O Elvis Presley é o grande condutor dessa negritude das batidas do rock and roll. Ao chegar no Brasil, qual é o grande medo da intelectualidade musical, né, dos intérpretes dessa música brasileira? É que a chamada música tradicional fosse alterada, fosse dominada, né? Eu captei alguns discursos de Recife, por exemplo, nos jornais que diziam: ora, o frevo não pode ser contaminado com essa música americana, com essa música. Mais ou menos como uma discussão que foi feita em torno do Mangue Beat nos anos 90, quando a Ariano Suassuna foi discutir com Chico Sainz. Chico Sainz disse: a gente não quer destruir a tradição, a gente quer reordenar essa tradição. Isso aconteceu muito rapidamente no Nordeste com a chegada do rock and roll pelo cinema. Na Paraíba, os jornais também tinham esse grande medo. O que é que acontecia? A discussão que é feita, inclusive, na academia. A paraibanidade. Dançar forró era a representatividade, e o folclore, o coco, era a representatividade do local. Tudo que era externo era considerado ameaça. Inclusive para essa paraibanidade, né? Para essa ideia de que, para que eu seja paraibano, eu tenho que me comportar sempre daquela maneira, né? E o mundo estava em movimento. Os bairros de João Pessoa já não eram mais os mesmos, no sentido de deslocamento. A cidade era uma cidade colonial, se modernizava em direção à praia. O que tem a ver isso com rock? Era uma música de jovens para jovens, jovens para festas na praia, para as festas das matinês dos clubes. Alterava a maneira como a própria apresentação da música existia, voltada para esses jovens. Então era natural que as elites intelectuais locais colocassem aquela música não só como uma forma de alterar a tradição, mas alterar a própria relação do dia a dia deles, né? Então se dizia: jamais, e os jornais diziam: essa música enlouquece, essa música é uma música perigosa porque ela faz os homens, por exemplo, rebolarem. Isso não é uma atitude de um homem, de um cabra macho paraibano. Cabra macho paraibano não rebola, né? É um americano que rebola. Então isso não pode vir para cá, isso vai alterar a masculinidade paraibana. Isso está posto explicitamente a partir de cada um desses autores. E o interessante é que, de um lado, sexualizavam, porque realmente o rock and roll tem a perspectiva da sexualidade, e do outro lado, marginalizavam no sentido pior que você possa imaginar. Essa música tem que ser proibida. No Rio Grande do Norte, inclusive, um juiz fez uma ação judicial contra rapazes que, por acaso, pudessem dançassem rock and roll em praça pública. Ele proibiu, para você ter uma ideia. Então houve um processo. E o pior de tudo, né? A gente está falando de juventude. Aquilo que é proibido é um clichê, mas é essencial. Potencializava ainda mais. Isso tudo veio, inclusive, na minha percepção, à medida que foi feita a divulgação do filme por volta das horas. Ele passaria no Cine Rex em dado dia, no dia 27 de março de 1957, e o clamor dos jornais era: a juventude vai quebrar o cinema, essa juventude, como fez nos Estados Unidos, vai dançar essa música denominada, né, perigosa, demoníaca, marginal, e os jovens paraibanos vão deixar de ser paraibanos, vão deixar de ser cabra macho, né? E esse discurso é perigoso, porque, eu volto a dizer, o que é que fez Chico Sainz em Recife? Trouxe o maracatu tradicional para a música moderna. Quem não ouvia maracatu passou a ouvir. E a gente tem o Mangue Beat,
né? Ninguém abandonou o maracatu. Só que nos anos 50, a percepção não era essa. A percepção é de que realmente uma forma de comportamento alteraria essa condição do ser paraibano. Então eu tenho chegado a essa conclusão. Espero no segundo livro que eu estou produzindo, eu possa dar continuidade a essa discussão. Bom, pessoal, estamos finalizando nossa entrevista aqui. Um bate-papo muito bacana com o professor Ramsés Nunes, certo? Quem não leu o livro dele ainda, recomendo demais, que é um livro muito bem escrito, muito bem pesquisado, entendeu? Muito bem acabado. Gostei demais. É uma leitura muito prazerosa, certo? E como a gente está fazendo nas últimas entrevistas, né? A gente está fazendo a doação de um livro do autor, autografado por ele mesmo, mais um vale-compras aqui no Sebo Cultural de R$50. Então é só vocês que seguem a gente já no Instagram, conferir o feed que em breve está saindo, ver como é as regras lá para participar desse sorteio, ok? Então vou passar agora as mãos do autor, né? E pedir que ele autografe o livro que vai ser sorteado. É uma honra. Bom, pessoal, tá aqui o objeto do próximo sorteio que a gente vai fazer com esse livro maravilhoso do professor Ramsés Nunes, certo? E mais um vale-compra de R$50 que vai estar, as regras vão estar lá no Instagram, certo? Professor, finalizando aqui nossa entrevista, agradeço demais o seu tempo, certo? Porque eu sei que o seu tempo de professor é muito corrido, certo? Fora seu tempo na música também, né? Que eu sei que é muito tenso, o senhor adora, né? Pois bem. Então, assim, a gente agradece demais o seu tempo aqui com a gente e a gente quer que o senhor dê suas considerações finais. Então, primeiro agradecer o Espaço do Sebo Cultural. Eu sou um habitué desse espaço, considero dos mais importantes para a vivência, as mais diversas, tanto a vivência lúdica, né, sentir prazer em estar entre livros, como também o contato com os amigos, leitores, com vocês e demais colegas. Outra coisa que eu queria destacar também é que eu continuo a fazer a pesquisa. Minha ideia é produzir o segundo livro, que permeia os anos 60, né, impacto do rock nos anos 60 e 70 na Paraíba. E vamos lá tentar aí nos próximos meses finalizar esse trabalho. Quem sabe vir aqui para a gente discutir novamente. Muito obrigado, professor. Pessoal, a gente está finalizando aqui, certo? Mais uma vez. Então vai estar lá as regras no Instagram para o pessoal concorrer a esse livro aqui do professor, que diga a vocês, disponibilizou um tempo precioso para ler e adorei demais. Muito, muito bem escrito mesmo. E para o pessoal que curte muito, como a gente conhece, né? A gente gosta de música, o professor é da área de música também e quem gosta de rock, quem gosta dessa cultura nossa aqui, vai adorar demais esse livro. Bom, pessoal, finalizando aqui, esse livro maravilhoso do professor Ramsés, certo? Que eu tive o prazer de ler, muito bem escrito. Recomendo a vocês. Está à venda aqui no Sebo Cultural, que o professor deixou alguns exemplares para que a gente possa vender, certo? E esse aqui é de sorteio autografado por ele, entendeu? E esperem a próxima edição desse livro, que ele vai lançar com outra faixa de tempo, né? No rock aqui de uma pessoa, que eu garanto que vai ser tão bom quanto esse aqui que ele escreveu. Então, agradeço a todo mundo que está assistindo nosso vídeo, né? E que vocês possam concorrer e ganhar esse prêmio maravilhoso.